Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para vir falar um pouco sobre possíveis medidas de prevenção à violência contra a mulher. Estou colocando aqui violência sexual pelo tema da audiência, mas enfim, violência como um todo, que a gente, como já viu, esses vários tipos de violência, elas se relacionam. Eu sou pesquisadora do Instituto Igarapé, que é uma organização aqui do Rio de Janeiro dedicada a fazer pesquisas, a trazer evidência e influenciar políticas públicas com base nessa evidência. Então, minha apresentação vai focar um pouco nessas questões. Eu acho que já foi falado bastante aqui pela doutora Márcia, mas eu gostaria de ressaltar, a violência contra a mulher, e inclusive a violência sexual, ela está profundamente enraizada nessa desigualdade de gênero, e ela é, sim, uma expressão do poder que acaba se expressando de formas diversas, inclusive no corpo das mulheres. Então, para prevenir, o que é fundamental na prevenção é a promoção da igualdade de gênero, é reverter essa desigualdade, que existe, e redefinir essas visões estereotípicas sobre o que são homens, o que são mulheres, a questão do gênero, que já foi colocado aqui. Eu acho que ao longo dos anos, historicamente, ser homem foi equalizado à força, à virilidade, ao poder, e isso muitas vezes acaba, ultrapassando barreiras do outro e se expressando na forma da violência. Então, nesse sentido, gostaria de colocar, primeiro, colocando alguns desafios centrais para a prevenção, especificamente, que eu considero. Alguns desafios centrais. Eu acho que, como já foi até colocado no vídeo, o Brasil é signatário de diversos compromissos internacionais. Nós temos marcos legais extremamente avançados e poderosos, mas existe, sim, um problema grande de implementação desses marcos legais, implementação de políticas, implementação, das diversas iniciativas que existem no país para a prevenção e para o enfrentamento da violência contra a mulher. E muitas vezes o que a gente observa é que as ações que são colocadas, elas acabam focando mais na resposta e na assistência. As mulheres que são extremamente importantes, são parte da estratégia de enfrentamento à mulher, mas é muito importante que a gente evite essa violência de ocorrer em primeiro lugar, ou seja, é um absurdo que isso ainda aconteça em pleno século XXI. Então, é por isso que eu coloquei ali a prevenção. Às vezes, ela acaba ocorrendo uma prevenção à reincidência ou agravamento da violência. Essa que acabam sendo as nossas principais medidas de prevenção. As iniciativas, nesse sentido, iniciativas integradas, que levam em consideração, por exemplo, desde o planejamento urbano, questões de saúde, elas ainda são bastante limitadas. Muitas vezes as ações elas são isoladas e falta uma maior comunicação e coordenação entre essas áreas, que seria bastante importante. E o que eu acho que é um desafio fundamental, que tem muito a ver com a fala que me precedeu, é que a prevenção, a principal prevenção, a promoção da igualdade de gênero, ela se relaciona a uma mudança de comportamento, a uma mudança de pensamento, que está enraizada, infelizmente, que foi naturalizada, que foi normalizada na nossa sociedade. Então, nós estamos falando de uma mudança que, extremamente de longo prazo. Para uma implementação de uma política prática, às vezes essas medidas de longo prazo elas são pouco populares. Então, isso acaba trazendo um desafio extra. Não sei o que aconteceu ali embaixo, mas eu tinha elencado várias ações, depois eu vou falar mais detidamente de várias delas, e essas aí vão reaparecer. Mas, algumas ações de empoderamento que eu considerei importante destacar, a questão do empoderamento de mulheres e meninas, justamente para reverter essa situação de desigualdade, para a promoção, para equalizar o status político, social e econômico de mulheres ao dos homens, comunicação e mobilização, justamente para tentar reverter essa visão estereotípica, para tentar reverter essa visão, sobre o papel da mulher na sociedade. Estudos e pesquisas sobre a violência e como a violência afeta
enfim, todos os grupos de gênero, não só mulheres, mas assim, porque elas podem informar políticas específicas focadas e que terão, portanto, maiores impactos na prevenção da violência. A garantia de direitos, que, enfim, é essencial, e as outras questões que desapareceram daí tem a ver com ações através de organismos especializados, tem a ver com capacitação em gênero de gestores, de órgãos de segurança pública, que lidam diretamente com isso e, inclusive, um controle mais responsável a respeito de armas e munições. Eu vou mostrar alguns dados aqui que tem bastante a ver com a violência contra a mulher. A primeira delas, eu acho que é a mais fundamental, é a mais importante, que é justamente, se a base da violência é a desigualdade de gênero, portanto, acho que a principal ação de prevenção são as ações que fortalecem o papel da mulher na sociedade e justamente revisitam esse desequilíbrio que existe entre homens e mulheres, melhorando, portanto, seu status político, seu status econômico, seu status social. São ações que visam, por exemplo, são ações de educação, que acho que é a base, né, para o empoderamento, são ações de capacitação, desenvolvimento profissional, enfim, com a garantia de direitos reprodutivos e sexuais, enfim, são várias ações que têm a ver realmente com esse empoderamento da mulher, com essa capacidade de desenvolvimento pessoal e coletivo das mulheres na sociedade. Aqui eu gostaria de citar alguns exemplos sobre o que eu estou falando desse eixo de comunicação e mobilização, né? Que são, enfim, eu citei aqui algumas campanhas que já existem em âmbito nacional e até mesmo aqui do Rio de Janeiro. Essas campanhas, elas são muitas vezes bastante integrais no que tem a ver com ir desde a prevenção até a resposta e assistência, passando por todas essas fases, né? Aí eu citei várias delas, inclusive essa campanha da ONU Mulheres, que eu acho que é essencial, que tem a ver com o envolvimento de homens, né, na reversão desse quadro, ou seja, na desconstrução dessa ideia de masculinidade que enfim, equalizada com força, com poder, com violência, etc. Então, assim, é preciso realmente o envolvimento de homens. Mas, enfim, eu gostaria de destacar essas campanhas. Infelizmente, quando a gente olha todas as ações né, no âmbito do enfrentamento à violência contra as mulheres, essas ações que têm a ver com mudanças de pensamento, de comportamentos, elas são ainda mais restritas e limitadas comparativamente a outras. Eu citei destaque nos currículos escolares relativo à igualdade de gênero, porque isso é uma questão que a gente precisa construir desde pequeno, parar de criar e educar meninos e meninas para se comportarem de determinadas maneiras e deixá-los realmente livres para serem, enfim, o que querem, se definirem como homens e mulheres no futuro ou, enfim, o que quer que seja. Então, isso é extremamente importante de ser incluído em currículos escolares. Eu citei aqui essa questão da mídia social, mais por uma experiência pessoal, mas eu acho que talvez muitas das pessoas aqui presentes tenham notado. Eu achei os efeitos de algumas das campanhas que tiveram base na mídia social, como o Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, depois aquele agora que cenas bastante positivas. Eu notei, dos meus amigos homens mais cabeça duras, deu para perceber que houve um clique em alguns deles, sabe? Houve eu não sabia que vocês passavam por isso. E eu acho que o que mais chamou a atenção é que muitos dos relatos eram, quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade, e eles nunca se deram conta dessa realidade que as companheiras, irmãs, amigas passavam. Então, assim, vários dos meus colegas, assim, vieram. Eu acho que teve, por um lado, esse efeito de trazer mais homens para essa luta, de sensibilizá-los um pouco mais, enfim, começar a trabalhar com essa questão estereotípica, que eu acho tão importante, mas também em termos de rede de proteção para mulheres, que eu acho que muitas mulheres se deram conta da violência e também tomaram coragem para falar. Então, assim, eu acho que isso também foi um momento de mobilização mesmo, de aumento da rede de proteção, de sair do isolamento e de se abrir, pelo menos para quem usa bastante mídia social. Eu achei o efeito bastante poderoso que pode ter.
E aí eu citei também o exemplo das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, porque é um espaço justamente dessa, né, do que nós estamos falando, de respostas integrais e de diálogo entre os diversos setores da sociedade, entre os diversos setores do governo. É um ambiente assim, muito produtivo nesse sentido e que gera recomendações práticas para depois para os planos nacionais de enfrentamento à violência. Aí o que eu estou colocando aqui são as políticas focadas em evidência, que seria essa parte de estudos de pesquisa que eu tinha comentado inicialmente. Eu acho que esses números aqui, vocês conhecem até muito mais, eu separei só os dados que são estupros contra mulheres e meninas, só do sexo feminino, de 2009 a 2014, os dados são do ISP. Então, a cada 11 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Rio de Janeiro. E as mulheres, elas são as principais vítimas de todas as violências, inclusive a violência física. Enfim, menor o número de mulheres que são assassinadas, comparativamente aos homens. Mas eu coloquei esse gráfico porque, para quem acompanha os dados de segurança pública, nesse mesmo período, de 2009 a 2012, que tem um aumento considerável no número de estupros, é claro que houve uma mudança na lei sobre definição do estupro, que também tem, contribui para esse aumento, houve uma diminuição de homicídios quase na mesma proporção. Então, por que eu estou falando isso? É importante a gente transversalizar gênero em todas as políticas que implementamos, ou seja, prestar atenção para os impactos que as políticas têm nos diversos grupos de gênero. Muitas vezes, uma política de redução da violência, ela não leva em consideração aspectos importantíssimos que podem gerar consequências não intencionais para mulheres. Existem pesquisas já bastante documentadas em outros países de como políticas focadas às vezes, em redução de violência acabaram gerando um aumento da violência doméstica, um aumento da violência sexual. Um exemplo, enfim, meio que óbvio, mas assim, maior número, intervenções policiais em determinados locais levam para que membros de grupos armados fiquem mais dentro de casa, que façam essas transações legais dentro de casa, gerando, portanto, um aumento do número da violência contra mulheres. Citando só um exemplo. Mas não é só isso. É muito importante observar o que os dados nos falam. Aqui são só os dados, de novo, 2009, 2014, só dados de estupro e só da capital, tá? Como já foi citado, 68% desses crimes ocorrem dentro de casa. Então, o que isso nos informa em termos de política de prevenção? O que isso nos informa com relação ao que o Estado deve fazer para evitar esses crimes de acontecerem? São, acho que, os casos mais complicados, porque acho que tem mais e mais a ver com essa questão do comportamento. São também os casos que são mais subnotificados, que têm a maior dificuldade de se entender se foi ou não foi estupro, né? Porque, como já foi mencionado, muitas vezes a mulher não sabe que foi estuprada. Já ouvi milhares de vezes pessoas, não, mas foi o marido, como se não fosse estupro, né? Então, assim, isso infelizmente ainda é extremamente comum. Então é importante ter uma noção dos lugares, para você saber quais são as políticas que você pode colocar em prática para evitar esse tipo de incidência. Na via pública, por exemplo, são 12%. Mas se você olhar o microdado desses 12%, você vai ver que eles se concentram em algumas poucas ruas da cidade, em determinados horários, em determinados dias da semana. Então, assim, você consegue, às vezes, promover uma política específica de prevenção da violência na via pública. É claro que são só 12% do total dos casos, mas é possível. Em Londres, por exemplo, tem uma pesquisa que fala sobre casos de abuso sexual, em que o número ele é muito alto, de sexta e sábado, em ruas que são próximas a bares e casas noturnas e no meio da madrugada, associadas às vezes a álcool, etc. Então, assim, aumentando o policiamento naquela área, conseguiu-se reduzir consideravelmente o número de estupros cometidos, de abusos, naquele caso não era estupro, cometidos em vias públicas. Enfim, só para citar mais um exemplo de como, assim, o dado ele é muito importante na hora de planejar ações de prevenção.
E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, com outro gráfico que eu coloquei sobre as zonas da cidade onde mais ocorrem esses casos, é que tem 6% não informado, né? Isso, enfim, conforme eu vou mostrar dos outros gráficos, tem vários desses gráficos que tem muita coisa que não está informada. Então, tem um problema na coleta da informação, no processamento dos dados, e é uma informação riquíssima para depois a gente planejar políticas específicas. A questão dos perpetradores, acho que todo mundo conhece. Aqui está até mais grave, que são 20% dos casos não foi informado quem foi perpetrador, mas 50% são conhecidos das sobreviventes, sejam familiares, que são 27%, sejam amigos e conhecidos, 12%, e parceiros e ex-parceiros deu só 10%. Na verdade, eu imaginava que era mais até. Agora, com relação aos sobreviventes, eu acho que tem a ver com o que a gente estava comentando anteriormente do caso da jovem aqui do estupro coletivo. A imensa maioria dos casos são jovens entre 11 a 20 anos de idade, são 40% dos casos, e tem horríveis 27% de 0 a 10 anos de idade. Então, a maioria dos estupros na capital carioca ocorre nessa faixa etária, 67% que vai de 0 a 20 anos de idade, que é uma faixa etária assim, bastante importante no desenvolvimento pessoal de uma jovem mulher e que pode ter consequências nefastas para o resto da vida. E aí também a composição racial, com a imensa maioria das sobreviventes sendo negras. Enfim, eu citei aqueles exemplos mais assim para mostrar como a informação e o dado eles são bastante importantes na hora de planejar políticas públicas. Aí eu cito uma outra questão que eu acho extremamente importante, a participação e a transversalização. A transversalização de gênero, eu acho que eu já comentei, que tem a ver com colocar a devida atenção ao impacto que as políticas que o Estado planeja têm nos diversos grupos de gênero. Mas com relação à participação, a gente observa que na nossa sociedade como um todo, não só no âmbito da segurança, mas enfim, na sociedade como um todo, ainda a participação de mulheres, desde o planejamento, a elaboração e a implementação de políticas públicas, ela ainda é muito pequena, extremamente pequena. Bom, o atual ministro não tem ministros do sexo feminino atualmente. Exato. E aí eu citei alguns exemplos, né, na parte específica de segurança. De 27 secretários de segurança pública, somente uma mulher, menos de 10% do efetivo policial são mulheres. Enfim, se observar também questão no setor de justiça, etc., vamos encontrar proporções um pouco melhores, mas também assim bastante inferiores. E o que eu acho que acaba ocorrendo não é só pela ausência ou pela limitada presença de mulheres, tem a ver também com a questão da transversalização de gênero, tem a ver também com a inclusão de perspectivas de gênero, mas o que ocorre é que muitas vezes as iniciativas que se planejam, elas são opressoras e excludentes. E a gente chega em casos como, né, o do mês passado, em que muitas vezes o ônus do estupro, a culpa, né, ela é colocada na própria vítima. Né, se questiona o comportamento, se questiona o que estava fazendo, enfim, isso é uma coisa que se repete. Existem várias pesquisas sobre atendimento, inclusive em delegacia de atendimento especializado, em que essas relações, em que essas medidas, elas se repetem. Né? Eu tenho um caso pessoal, na época da minha faculdade, durante os 4 anos tinha um estuprador em série na minha universidade. Todo começo de ano vinha a polícia para ter uma conversa só com as mulheres, né, com as jovens que tinham ingressado na universidade, a respeito de como se proteger, como prevenir o estupro. E era, não evite festas, não beba, cuidado com as companhias do sexo masculino, etc. Ou seja, uma vida universitária. Então, assim, quer dizer, eu vou deixar de viver para prevenir o estupro, sendo que já vimos que a maior parte dos estupros são de conhecidos, no final das contas, né? Então, realmente, enfim, é muito importante melhorar essa participação de mulheres, melhorar a transversalização de gênero, para que políticas que são políticas e iniciativas que são feitas para enfrentar a violência contra a mulher não acabem por reforçar as dinâmicas que a gente está tentando justamente destruir. Né? Os direitos, eu não vou nem me estender muito, porque eu acho que é quase óbvio, né? Existem marcos legais nacionais, internacionais, bastante ambiciosos, bastante integrais, bastante completos e que, enfim, se fossem devidamente implementados, fariam, assim,
promoveriam grandes avanços. Então, existe um problema de implementação, existe talvez também um problema sobre a coordenação entre os diversos papéis que deve ser exercido pelos diversos níveis do governo, desde o federal até o papel do próprio município, que às vezes está até mais próximo daquele contexto específico. Mas uma coisa que eu acho que é importante destacar é o acesso. O acesso a esses direitos, a esse atendimento, a essa resposta, ela não é igual para toda a nossa sociedade. Ela é bem diferente. Ela varia conforme a raça, conforme a idade, conforme a classe social, o local em que mora. Então, acho que o acesso é uma questão extremamente importante para a gente melhorar no nosso país e para promover uma melhor prevenção da violência. As ações integradas, que eu acho que eu comentei assim brevemente, ações integradas são extremamente necessárias para que a resposta ela seja integral, para que ela leve em consideração desde a prevenção até a assistência e que evite às vezes essas respostas que são isoladas, que elas são separadas, elas não às vezes não se comunicam e que acabam não rompendo com esse ciclo da violência que precisa de fato de uma abordagem mais integral para ser mais efetivo. Assistência, resposta especializada, eu acho que, enfim, não preciso nem comentar muito nisso. Eu citei aqui a questão da revitimização, que tem a ver justamente com essa questão de falar muito sobre questionar o comportamento, questionar onde a sobrevivente estava, etc. Então, assim, você acaba revitimizando a pessoa que acabou de passar por uma violência extremamente séria. Acaba revitimizando. E é importante a capacitação, essas coisas também, para a coleta adequada de provas, para por fim a impunidade que existe ainda, etc. Eu coloquei aqui a questão da regulação responsável de armas e munições, porque a maior parte dos assassinatos de mulheres femicidas ocorre através de armas de fogo. É um debate que eu acho que é extremamente da gente levar a cabo, né, ainda mais no momento atual em que pensa assim, em se rediscutir o Estatuto do Desarmamento. A maior parte das mortes de mulheres são causadas por armas de fogo. Então, não só armas de fogo levam são usadas para é um instrumento feito para perpetrar a violência, para matar uma pessoa. Assim, é um absurdo que se pense em relativizar o uso da arma de fogo. Mas não só elas são utilizadas para perpetrar a violência, elas são também um meio para a violência. Nos casos de estupro, a gente não tem nenhum dado sobre, ou seja, o que facilitou esse estupro. Ela foi ameaçada com uma arma de fogo? Com que ela foi ameaçada, sabe? Tem várias outras coisas por trás que é extremamente necessário de trabalhar. Ou a arma que fica na cabeceira, etc., que está ali como uma ameaça extremamente poderosa. Que eu acho que é importante. Eu coloquei alguns casos, né, algumas pesquisas de outros países, mas a gente tem até mesmo aqui pesquisa no Brasil sobre isso. Mas, assim, de fato, quando se estipularam regulações a armas na Austrália, houve uma redução dos assassinatos de mulheres de 57%, que foi maior do que a dos homens. No caso da África do Sul, os femicídios cometidos, né, por parceiros íntimos caiu de 34% para 17% depois de instauração de uma regulação específica. E nos Estados Unidos tem várias pesquisas, né, que falam sobre, para cada aumento em 10% no nível do porte de armas, a taxa de assassinato de mulheres cometida por arma de fogo aumenta em 10,2%. Então, assim, é uma questão importante para ser discutida. Eu já vou encerrar. Eu citei várias coisas que eu sei que existem aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço a fundo todas elas, mas eu acho que no que temos com relação à prevenção, existe forte assim, um foco na prevenção, a reincidência da violência, ou mesmo de um agravamento da violência, que é extremamente importante, a importância das medidas protetivas, né, de fato implementar aquelas patrulhas Maria da Penha e outras iniciativas que eu sei que estão para serem implementadas ou que já foram implementadas aqui no Rio. Elas são extremamente importantes. Mas e a prevenção em si e reivindicar um papel mais, o papel das mulheres na sociedade, né, e trabalhar a igualdade de gênero, eu acho que isso a gente ainda precisa trabalhar mais e trabalhar de uma maneira
mais integrada. Bom, e eu como pesquisadora, claro, eu acho que eu reforço a importância da gente fazer uma base de conhecimento, de, enfim, estar sempre trabalhando com os dados, melhorar a capacidade dos órgãos de segurança pública, bom, de saúde também, né? Porque eu acho que, enfim, com relação aos dados, é importante ter os dados dos dois. No que tange à violência contra as mulheres, para a gente ter mais evidência e poder planificar políticas adequadas, individualizadas, focadas e que tenham um maior impacto. Obrigada.